Olá, pessoal. Vamos agora finalizar com a nossa última parte, né, dessa parte geral dos atos processuais, que é falar um pouco das formalidades, de algumas formalidades dos atos processuais que têm que ser obedecidos de acordo com a previsão legal, e também falar do tempo e lugar de prática dos atos processuais. Com isso, a gente encerra essa primeira etapa de atos processuais para depois ir avançando, né, com as comunicações, com os prazos, etc. Ok? Primeiro, algumas formalidades aí que tem que ser obedecidas nos atos processuais. Primeiro, a lei fala que os atos processuais eles têm que ser praticados em língua, com redação em língua portuguesa. É assim que diz o artigo 192, quando diz, em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Então, primeiro ponto aqui. Parágrafo único, por sua vez, ele vai tratar sobre um documento redigido em língua inglesa e diz, o documento redigido em língua estrangeira, somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Tinha falado em língua inglesa, né? Qualquer língua estrangeira, melhor explicando. Os atos têm que ser em língua portuguesa e quando tem algum documento em língua estrangeira que precisa ser utilizado em processo, só vai ser admitido a tradução que venha, né, de uma autoridade diplomática daquele outro estado ou que seja firmada, ou que seja traduzida por um tradutor oficialmente aceito, né, pelo Poder Judiciário, um tradutor que tenha que estar juramentado, né, de que vai traduzir ali de acordo com a verdade. Seria essa a ideia. Senão, não vai ter um valor jurídico naquele processo, esse documento em língua inglesa. A publicidade. Artigo 189. O processo, vocês sabem que o processo ele deve ser público. O processo judicial ele tem que ser um processo público. É isso que vai trazer a ideia da publicidade. Olha o que é que diz. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Em que exijam interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3. Que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre a arbitragem, inclusive de cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante juízo. Resumindo, existem algumas situações, melhor dizendo, a regra geral do processo é que os atos processuais eles são praticados de forma pública. Os processos eles são públicos. Qualquer das pessoas pode ter acesso aos autos de um processo para ter acesso àquelas informações. Qualquer pessoa do povo pode participar como ouvinte, assistir uma audiência em qualquer que seja o processo. Essa é a regra geral. Porém, a lei no artigo 189 traz exceções a esse princípio da publicidade. São situações em que haverá publicidade, mas a publicidade será restrita às partes do processo. A estranhos que não seja autor ou réu do processo, não vai ter acesso àquele ato processual. Isso é bem fácil, comprovando vocês como estudantes, indo assistir audiências, se alguém ainda não fez isso, né? Indo assistir audiências no fórum. Via de regra, na maioria das audiências que tiverem, vocês vão poder ingressar e assistir aquilo tranquilamente. Óbvio que por uma questão de organização, e porque muitas vezes as salas de audiência não são tão grandes para comportar muita gente muito interessada, é que pode haver uma certa restrição, claro, mas não por uma questão que você não pode ter acesso ao processo, mas por uma questão de acesso ao espaço, de acomodação do espaço. Porém, todos, a princípio, têm acesso. Agora, já se tratar, por exemplo, de uma ação que envolve direito de família, um divórcio, uma guarda, uma ação para investigar paternidade, só terá acesso à sala, né, as partes do processo, né, e os seus advogados. Outras pessoas que não estejam de alguma forma vinculadas àquele processo não poderão adentrar aquele recinto por uma questão de defesa da intimidade, né? A lei fala em 4 situações
primeiro em que exija um interesse público ou social, está sendo discutido algo que envolve o poder público, que de certa forma pode causar uma comoção para a sociedade desnecessária, algo que pode impactar negativamente a sociedade. Interesse público exige aquilo pode ser um processo onde não serão os atos públicos além das partes, né? É o que a gente chama de segredo de justiça, né? Da mesma forma, as ações que envolvem família e as que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Imagina uma ação que envolve uma ação que envolve, por exemplo, a prestação de contas de uma empresa, uma grande empresa, e ali estão diversos dados da empresa dispostos naquele processo. Imagine os concorrentes tendo acesso às movimentações daquela empresa. Aquilo pode ser, né, desinteressante para a empresa que está naquele processo. Então, seria uma possibilidade, por exemplo, de se cercear essa publicidade do processo, de se mitigar essa publicidade do processo. A gente não pode dizer que nessas hipóteses não existe publicidade. Existe, só que a publicidade ela é mitigada, ou seja, a publicidade é só para os envolvidos no processo e para mais ninguém, ok? Por fim, atos por meio eletrônico. Do artigo 193 ao 199 do CPC, vai disciplinar sobre as regras dos atos a serem praticados por meio eletrônico nos processos eletrônicos. Hoje em dia é uma realidade, em grande parte do Poder Judiciário, os processos eletrônicos, os processos virtuais. Na nossa experiência aqui no Ceará, por exemplo, há um bom tempo a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho já são justiças eletrônicas, onde os processos ocorrem pela via eletrônica. A Justiça Estadual, há pelo menos 2 anos, em alguns locais do estado do Ceará, as grandes cidades e as cidades no entorno estão, aos poucos também, se virtualizando, né? Os processos estão se tornando virtuais. Há cerca de 2 anos, os processos aqui na nossa cidade de Juazeiro do Norte, eles já são processos virtuais. Aos poucos estão se virtualizando outros territórios, outros municípios, outras comarcas, e em breve todo o estado do Ceará deverá estar com a justiça estadual virtualizado. Os atos por meio eletrônico, eles facilitam bastante, né, a prática do processo. Então, é óbvio que isso é algo que vem ajudar bastante o acesso à justiça. Prosseguindo, a gente vai falar do tempo e lugar dos atos processuais. Na realidade, a gente vai se ater aqui à leitura e discussão de alguns artigos do Código de Processo Civil, começando pelo artigo 212, que diz: os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Via de regra, os atos processuais eles devem ser realizados em dias úteis. Quais são os dias úteis? De segunda a sexta-feira, exceto feriados, né? Sábado, domingo e os demais feriados. Das 6 às 20 horas. É claro que esse limite às 20 horas é um limite máximo. Geralmente, cada estado, cada justiça vai determinar o seu horário de funcionamento. Por exemplo, atualmente, o horário de funcionamento do nosso Poder Judiciário Estadual, ele vai de 8 da manhã às 6 da tarde. Então, limite máximo, tá? Entre esse horário aí. Agora, se um ato, por exemplo, uma audiência, é muito comum isso acontecer no criminal. Imagine uma audiência do júri, que é uma audiência extremamente longa, que tem muito tempo para as partes durante o processo se manifestarem. Enfim, é um procedimento extremamente longo. Muitas vezes, dependendo da quantidade de réus, enfim, do que está sendo discutido ali, muitas vezes essas audiências elas costumam avançar por horas e horas e horas. E de repente, esse horário que deveria ser até as 8 horas, esse funcionamento que deveria ser até 8 horas, né? Inicialmente até as 6 seria o horário de funcionamento do fórum. 8 horas, como diz aí o Código de Processo Civil, como um limite de prática do ato processual, às vezes adentra aí pela madrugada. Não tem problema nenhum. Por quê? Olha o que é que diz o parágrafo 1º. Esse artigo também se aplica subsidiariamente ao processo penal, por isso que a gente está falando especificamente nessas situações. Olha o que é que diz o parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então, você já tem uma audiência longa, criminal, a gente estava falando do exemplo criminal. Você já tem uma audiência longa, que começou 9 horas da manhã, já são 8 horas da noite, 9 horas da noite. Você vai suspender às 8? Não. Sabe por quê?
Porque se você suspender a lei, pode causar um grave dano àquele processo, porque o jurado, o corpo do jurado, ele é incomunicável. Ele tem que ficar isolado até sair a sentença, isolado entre si. Eles nem sequer podem comunicar-se entre si. Então, se fizerem isso, esse adiamento, esses jurados eles têm que ser todos isolados, enquanto ainda tiver julgamento. Eles não podem ter comunicação com absolutamente ninguém, né? Imagina o transtorno que vai causar, que pode causar se houver um adiamento. Se for o jeito, se tiver que ter o adiamento, óbvio que vai ter. Mas se tiver como evitar, mesmo se estendendo aí por algumas horas, é preferível. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se nos períodos de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que vai falar do respeito ao domicílio, né? Enfim, os atos de citações e intimações, que são as comunicações processuais, e a penhora, que é a execução, que é a penhora, apreender um bem para pagamento de um débito, esses atos eles podem ser realizados fora do horário normal, do que seria o normal, né? Obviamente, podendo ser em feriados, finais de semana, respeitando ali o período diurno, para a prática daquele ato, com ordem judicial, é claro. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Essa disposição a gente emenda com o artigo 213 para a gente refletir. Olha o que é que diz 213 no caput. A prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Tem um erro aí, viu? Porque 24 horas do último dia já é o outro dia, não existe 24 horas de um dia. O dia se encerra às 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Isso foi um erro na hora da elaboração do artigo. Então, por exemplo, quando dá a 24ª hora, já não estou mais no dia 3 de abril, o dia que eu estou gravando essa aula, 3 de abril de 2020. Já vou estar agora no dia 4 de abril. Dia 3 de abril vai até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Essa é a ideia. Parágrafo 1. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Por exemplo, no Brasil a gente não tem diversos fusos horários. Existe o fuso horário geral, mas existe ainda o fuso horário na região do Acre, salvo engano, outro fuso horário na região de Fernando de Noronha. Se o ato vai ser praticado num determinado local, ele tem que respeitar o horário daquele local, o horário do local. Quando tinha um horário de verão, por exemplo, né, que geralmente em algumas regiões como o Norte e Nordeste ficavam de fora, na hora de praticar o ato tinha que ser levado em consideração não o horário de Brasília, mas o horário local. É isso que está dizendo a lei. Agora vamos refletir com o parágrafo 3º do artigo 212. É assim, ó. Quando o processo é eletrônico, você tem até o último minuto, o último segundo do dia para você postar a sua petição, se for o caso. Um ato praticado mediante petição. Você tem o prazo para a sua defesa. Até o último minuto daquele dia que se encerra o seu prazo, você pode apresentar a sua defesa. Agora, se o ato ele é físico, se o processo ele é físico, se é uma defesa que vai ter que ser protocolada de forma impressa num processo físico, você tem que respeitar o horário de funcionamento do fórum, né? Então, se o fórum vai até 6 horas da tarde, até 6 horas da tarde você tem que protocolar a sua defesa. Se você passar um minuto que seja, você já perdeu o prazo. Ah, mas ainda tem o resto do dia. Isso, mas a lei está esclarecendo que para você tem que respeitar o horário de funcionamento do Poder Judiciário. É a lógica. Então, isso que diz esse parágrafo 3º do 212. Ainda sobre tempo dos atos processuais, a gente fala de férias e recesso. Essa discussão sobre férias forenses, gente, ela não é tão relevante hoje em dia porque com a emenda constitucional da reforma do judiciário, essa ideia de férias coletivas no Poder Judiciário foi extinta de uma maneira geral. Porém, as férias forenses ainda permanecem a possibilidade de sua existência nos tribunais superiores.
Então, para os tribunais superiores ainda existe essa possibilidade de férias forenses. O que é que dizem os artigos 214 e 15? 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se, então, via de regra, não se pratica atos processuais, exceto os atos processuais previstos no 212, parágrafo 2º, que são as citações, intimações e os atos de penhora. E 2, tutelas de urgência. Tutela de urgência não vai ter como esperar o fim das férias, então tem que ser praticado de maneira urgente. 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. Não se suspendem se de repente as férias forenses acontecerem. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. É um tipo de procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, onde não tem litígio, e que, se for paralisado, vai causar prejuízo ao interessado. Nesse caso, não suspende o processo em virtude das férias forenses. 2. A ação de alimentos e os procedimentos de nomeação e remoção de tutor ou curador, até pela urgência também. 3. Os processos que a lei determinar. Então, essas são as situações de suspensão, né, que não se suspendem durante as férias forenses, essas situações, esses processos. Porém, como eu já falei para vocês, isso aqui na prática perdeu a usabilidade em virtude de só existirem hoje em dia férias forenses para os tribunais superiores. Ainda sobre o tempo e lugar dos atos processuais para a gente finalizar. Feriados. Vamos falar um pouco dos feriados aqui, artigo 216 do CPC. O que são os feriados? Além dos declarados em lei, isso vale para a lei local também, gente, lei estadual ou lei municipal, também é respeitado o feriado daquele dia do local onde o ato deve ser praticado. São feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, sábado, domingo, um feriado local, feriado estadual, feriado nacional, tudo isso é feriado, não contabiliza prazo, não é necessária a prática do ato naquele dia. E os dias que não hajam expediente forense, não haja expediente forense. Às vezes até não era feriado, mas por algum motivo excepcional, naquele dia houve a suspensão dos atendimentos forenses. Exemplo, o prédio do fórum ele foi fechado naquele dia específico, que não era feriado, para realização de uma dedetização, de uma manutenção do prédio. Aquilo ali, naquele dia, não vai correr prazo, naquele dia você não precisa praticar o ato, naquele dia será considerado como um feriado, de acordo com esse 216. E o local onde eu pratico os atos processuais. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência, ou seja, respeito, de interesse da justiça, da natureza do ato ou do obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Vamos lá. Regra geral, obviamente, que os atos eles são praticados no prédio do Poder Judiciário, né? Claro, quando não são esses atos virtuais que a gente pratica de onde estiver e lança no sistema aquela petição, óbvio. Excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência de respeito. Algumas autoridades, quando elas ou são partes do processo ou são testemunhas de processo, elas têm a prerrogativa de serem escutadas em seu domicílio e não na sede do juízo. Um exemplo, presidente da República. O presidente da República ele foi invocado como uma testemunha em um processo. Tudo bem, ele pode ser testemunha do processo? Pode. Agora, o depoimento dele vai ser colhido no Palácio do Planalto e não na sede do juízo, não no prédio do fórum, né? Então, seria isso. E por disposição da própria lei, a lei quem traz essa disposição. Interesse da justiça, natureza do ato ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Natureza do ato. O juiz quer fazer uma inspeção judicial. Com a inspeção judicial, ele ir averiguar no local a situação. Imagine sendo uma ação de reintegração de posse de uma região particular que se construiu todo um bairro em cima por pessoas pobres, pessoas carentes. Então o juiz quer ver lá naquele local como é que as pessoas vivem. Obviamente ele tem que ir até o local, né? Outra situação, obstáculo arguído
é pelo interessado. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez eu, como advogado, participei de uma audiência que teve que ser realizada na casa do autor. Eu era advogado da empresa, que era uma empresa ré. Tivemos que nos deslocar todos, o judiciário, a juíza, junto com a servidora, uma equipe da justiça, um representante da empresa que eu era advogado, eu como advogado e o advogado da outra parte. Tivemos todos que nos deslocar no horário marcado para a casa daquele autor, porque ele tinha um grave problema de saúde, uma grave doença. Ele era um paciente terminal de câncer e que ele estava acamado. Então, se ele estava acamado, não tinha como sair, mostrou ao juiz, né, a juíza, os laudos médicos atestando aquela condição e ela determinou que aquele ato judicial, que aquele ato processual, melhor dizendo, que era a audiência, fosse realizada na casa dele. E assim foi realizada na casa dele. Então, o ato, excepcionalmente, foi realizado fora da sede do juízo. Essa é a ideia. Então, gente, com isso a gente encerra essa parte geral dos atos processuais, concluindo com esse tempo e lugar dos atos processuais. Próxima aula a gente vai estudar os prazos, começa o estudo dos prazos e por enquanto é só, viu? Vamos estudando, assistam aos vídeos, realizem as atividades propostas, façam as leituras para a gente prosseguir de forma tranquila aqui com a nossa disciplina, ok? Um forte abraço e até a próxima.